Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Aqui nós falamos sobre restauração de vidas, aqui nós falamos sobre restauração de casamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Camila e eu passei por um processo de quase divórcio há 4 anos atrás, onde, com a ajuda do Espírito Santo, de Deus, de jejum e de muita oração, eu tive o meu casamento restaurado. E hoje eu venho aqui falar para vocês que sim, que é possível, não importa as circunstâncias, né? E uma questão que pega muito é quando os nossos cônjuges saem de casa e entram numa nova relação, ou já até estão numa nova relação, que era o meu caso, né? O Wagner, quando saiu de casa, já tinha um envolvimento com uma outra moça e pouco tempo depois, bem pouco, ele já assumiu esse relacionamento, né? E isso traz para nós uma dor muito grande. Porque ninguém casa para ser trocado, para ser rejeitado, para ser traído, para ser humilhado. Não. A gente casa para viver a totalidade da vontade de Deus para os nossos relacionamentos. E com certeza não é um divórcio, uma terceira pessoa na relação. Não é isso que Deus tem para nós. Só que quando a gente se depara com isso, é uma dor muito grande. Gente, é uma dor horrorosa, né? Você olhar para si e pensar por que ele fez isso. Muitas vezes a gente, quando descobre uma traição, quando tem uma separação, né? E essa troca aí de parceiro, né? A gente começa a pensar onde foi que eu errei, o que eu fiz. Por que ele procurou outra pessoa? O que eu oferecia não estava bom? O que eu tinha, o que eu era, não foi o suficiente? E aí a gente começa um processo muito grande de dor, né? A gente se maltrata tentando entender por que isso aconteceu. Então, hoje eu queria dizer para você, não faça isso. Eu sei que não é fácil, mas não faça, não tente entender os porquês. Apenas entenda. Eu tenho uma querida que fala sobre restauração, que é uma linda, que é a Natália Piacentini, e ela fala sobre isso. Que a traição não é só uma falta de caráter. Como muita gente diz, não, traiu, acabou. Traição é o fim. Quem trai não tem caráter. Não, ela diz que é uma questão espiritual muito forte. E eu concordo com ela. Não é querer legalizar, não é querer normalizar, né? Tem gente que fala, o crente demoniza tudo. Não, gente, mas naturalmente. E aí, quando você vai conversar com algumas pessoas, elas relatam o que para você? Sempre foi um bom marido, uma boa esposa, sempre deu o melhor, né? E de repente mudou de comportamento. Nós cristãos, tá? Porque a minha fala é para quem é cristão. Para quem não é, gente, passa o vídeo, porque você não vai conseguir entender. Porque é forte demais entender isso. Entender que o sofrimento faz parte do meu crescimento. Que a dor que eu carrego hoje vai gerar um testemunho amanhã. Quem não caminha com Deus não consegue entender isso, não. Quem não caminha com Deus vai só pro humano. Como é que teve coragem? Como é que fez uma coisa dessa comigo? Só consegue pensar nisso. Mas não, vai muito além disso. A Bíblia diz, né, que a nossa luta não é contra a carne. Não é, gente. Nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra as pessoas que entram no nosso relacionamento, com o M, com o H, não é. A nossa luta é contra principados e potestades. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Entenda isso de uma vez por todas. E ele vai tentar te atacar. Então, muitas vezes, ele vai usar aquilo que ele sabe que mais te fere. Vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente é jovem, a gente se baseia no relacionamento que está em nossa volta. Então, normalmente é o quê?
nosso pai, na nossa mãe, nos nossos avós, nos nossos tios. E eu sempre via minha mãe ter um comportamento meio estranho com meu pai, de rejeição, mas eu não conseguia entender que ela reagia daquela forma por conta do sofrimento anterior dela, né? E aí ela se fechou. E a gente percebia que era um casamento que tinha uma barreira enorme, né? Por quê? Porque o adultério havia, né, trouxe tudo isso para casa da minha mãe, pro meu lar. Mas eu, como filha, né, sempre defendi o meu pai, sempre, enfim. E quando eu fiz 18 anos, eu vi o meu pai entrando num motel com uma outra mulher. E aquilo foi tão doloroso para mim, foi tão difícil, eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço? Conto, não conto? Deixo para lá? Me intrometo? No final das contas, não contei. A minha dúvida era se eu confrontava o meu pai, dizendo que eu tinha visto, mas eu também decidi não fazer isso. Eu guardei aquilo para mim. E eu pedia isso, que eu não queria ser traída, eu não queria ser traída, eu não queria viver a traição. Que eu não ia suportar, que eu não ia aceitar, porque traição não tinha perdão, Por quê? Porque eu vivi isso dentro da minha casa. Então, o inimigo sabia que aquilo ia me atingir. Uma vez que eu vi minha mãe sendo traída, e que eu estava passando pela mesma coisa, eu ia me revoltar, enfim. Muita coisa podia acontecer, porque era algo que eu sempre pedi para Deus, que eu não queria vivenciar. E adivinha o que eu vivenciei? Exatamente. Não muito diferente da minha mãe, não muito diferente do meu pai. E quando eu me deparei naquela situação, eu tive duas opções. Encarar a realidade, que não foi a minha primeira opção inicialmente, ou fugir dela. E eu decidi fugir dela, que eu não queria enfrentar aquela dor toda. Eu queria colocar num potinho, fechar e deixar lá e viver de outras formas. Como se aquilo não me doesse. E não adianta fugir da dor. Enquanto eu fugi da dor, eu fracassei. Quando eu decidi encarar a minha realidade, não era o que eu queria, não é o que você quer hoje, mas, né, aconteceu. E fugir dessa situação não vai te ajudar. Então, em frente do jeito certo. E qual é o jeito certo? É buscar um tratamento em Deus. Tratar a sua alma, cuidar das suas feridas. E só Deus faz isso. E se você não permitir que Ele faça, você vai gerar novas feridas. Não vai tratar as velhas e vai ter novas feridas. Então, o conselho que eu tenho para te dar hoje é: lide com a traição e com a rejeição, buscando em Deus tratamento de cura para a tua dor e para o teu sofrimento. E é só Ele, tá? Só Ele. A gente fala, Senhor, tá aqui, tá doendo, tem um buraco enorme dentro de mim. E eu preciso que o Senhor preencha esse buraco. Eu preciso que esse sangue que, né, tá jorrando aqui seja estancado. E é só Ele quem faz. Como que eu faço isso, Camila? Confiando nele, através da oração, através da busca. Orar é apenas conversar com Deus. Coloca para fora tudo o que você está sentindo. Põe para fora. Ele é o único que pode te ajudar nesse momento. E, né, relato e testemunho de alguém que passou por isso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi pedir para Deus tratar as minhas feridas. Porque enquanto eu tentei camuflar, só abriram novas. Tá bom? Esse é o meu recado hoje para vocês. E eu vou deixar aqui o contato da mentoria. Se você acha que precisa de ter,
né, de ser mentoreado, de receber um conselho. Ai, cá você cobra para dar conselho. Gente, aqui no YouTube são 40 mil inscritos. Eu não conseguiria atender todos vocês. Não consigo. Humanamente eu não consigo. Então o que eu posso fazer gratuitamente é aqui, é estar lá no Instagram, estar onde eu consigo, dentro do, né, do possível. Agora, para ter um tempo com você, 1 hora de videochamada, eu não consigo para todo mundo. Lá no Instagram nós somos quase 100 mil, no TikTok 169 mil. Não consigo. Mas esse mês de fevereiro, o mês inteiro de fevereiro, eu vou dar um desconto para quem fizer a videochamada. Eu vou dar aí 40% de desconto para quem fizer a videochamada, tá bom? Só chama lá, automaticamente vai aparecer uma mensagem para você, você coloca embaixo. Ah, eu vi no YouTube da Cá que ela tá com 40% de desconto para videochamada. Que é 1 horinha que a gente vai conversar, que eu vou te ouvir, que eu vou poder te dar conselhos, tá bom? Fiquem com Deus.